Olá, vamos dar seguimento à teoria da flexão no nosso curso. Essa é a parte 2. A gente vai ver momento de inércia de seções não simétricas, o teorema dos eixos paralelos, no Brasil conhecido muito como teorema de Steiner. Então, vamos falar primeiro de centro de gravidade, uma vez que quando a gente tem uma seção não simétrica, esse ponto é importante. Também é importante porque o eixo neutro sempre passa pelo centro de gravidade para as seções homogêneas, de um mesmo material. Nesse eixo neutro, as tensões são nulas, então a partir dele eu consigo determinar as tensões na seção inteira. Então veja aí, a seção simétrica, duplamente simétrica, em torno do y está aqui a simetria, metade dessa distância, né? Em torno do eixo x também, ó, metade da altura aqui. Então, quando a gente tiver seções simétricas, é muito fácil de determinar, não precisa fazer conta nenhuma. Agora, o problema é quando eu tenho seções não simétricas. Elas não são muito usadas, não, mas é importante saber como é que se procede. Então, para seções simétricas, é só pegar metade da altura, está resolvido. Então, a gente define momento estático, que é essa letra S, que é a integral de YdA. Isso aqui, na verdade, também é chamado de primeiro momento da área. E o momento de inércia, que a gente conhece, o segundo momento. Certo? Isso aqui é só para a gente deduzir a fórmula que vocês já conhecem bastante. Né? Então, a gente divide em partes, a gente não vai ficar integrando. Né? Então, a gente vai ver que é o produto da área total por essa distância y até um centro de gravidade, por isso que a gente fala momento, né? Área vezes braço alavanca, vamos dizer assim, força, é igual ao somatório de cada área vezes a sua distância ao centro de gravidade. Então, por exemplo, uma seção retangular que eu conheço o centro de gravidade, é esse ponto aqui. Dessa outra eu conheço, é esse aqui. Né? Então, o y barra vai ser o quê? O somatório de cada seção vezes a sua distância, dividido pela área total, que é o somatório das áreas. Por exemplo, para essa seção aqui, só para lembrar, está aqui a expressão, posso usar o somatório das áreas, ou a área total, se eu já souber, e aplicando fica A1 vezes Y1 mais A2 vezes Y2 dividido por A1 mais A2. Pronto. Então, a única dificuldade é escolher uma divisão em seções conhecidas, de preferência o mínimo possível de seções. Segundo, determinar a posição dos centros de gravidade cautelosamente. Então, aqui é metade dessa área, dessa distância, perdão. Aqui, metade dessa distância mais essa distância é o y2. Pronto. Isso aqui é aquele C que a gente viu. A gente vai usar para determinar a tensão aqui em cima, né? As tensões variam linearmente. Notem que quanto mais área, puxa o centro de gravidade. A massa atrai o centro de gravidade, né? Então, quanto mais área, menor vai ser a tensão. Ok? Vamos falar um pouquinho mais de módulo de resistência. Que a gente, se a seção não é simétrica, a gente vai ter que calcular para a fibra superior e para a fibra inferior, porque as tensões são diferentes. Com isso, a gente consegue determinar as tensões em cima e embaixo. Então, aqui é a fórmula que a gente já viu, M sobre W. W é o módulo de resistência, J sobre C. Está aqui. Né? Então, se eu sei o momento de inércia disso tudo aqui, dividido pelo C, eu tenho essa tensão superior. Chamei aqui de Y sup para ficar mais literal. Y inf, essa distância aqui, que coincide com a posição do centro de gravidade, se eu tomar como eixo de referência aqui. Né? Então, eu tenho condição de determinar as duas tensões. Aqui, determino o W superior, que é o J, que é único, por esse Y superior, o W inferior, que é o J sobre Y inferior. E com isso eu determino as duas tensões.
ok? Então, note que se aqui for de compressão, eu vou comparar com a tensão máxima admissível de compressão. Aqui, com a máxima admissível de tração, que geralmente é maior do que a de compressão no aço, né? E aqui essas y sup e y inf, distância do eixo neutro, a fibra superior da seção, y inf, a fibra inferior da seção. Outra propriedade geométrica que a gente vai falar agora, porque isso está nas tabelas, etc., que isso inclui todo o contexto da análise de seção para resistência dos materiais, é algo que se chama raio de giração. A gente vai falar mais detalhadamente quando a gente for falar da teoria da flambagem na próxima aula. Tá? Esse raio de giração é denominado por I, minúsculo, ou R, depende da tabela, depende do livro, indica capacidade de resistência à flambagem por compressão. Tá? Esses índices, nesse caso aqui, esse raio é um indicador também, quanto maior, menos suscetível à flambagem. Flambagem é a perda de estabilidade por compressão de uma peça. Usualmente um pilar, tá certo? A gente tem que tomar cuidado, porque a flambagem consome ou deteriora a capacidade de resistência de uma seção. É um fenômeno interessantíssimo que a gente vai ver numa próxima aula. E ele, da definição lá da flambagem, ele sai que é a raiz quadrada de J sobre A. Então é por isso que ele está aqui, porque ele é uma propriedade geométrica também. Note que a unidade é centímetro, e é possível até fazer uma analogia com uma seção, esse raio aí, a partir do qual você tem problemas de flambagem muito grande, ou começa a aparecer tensões de tração na peça. Ele é chamado de índice de esbeltez, lambda, minúsculo, é o comprimento da peça, a altura geralmente, dividido pelo I. Eu creio que vocês já viram isso em concreto, ou algo similar, o índice de esbeltez. Né? E as tabelas têm sempre para X e Y. E no dimensionamento de pilares e treliças, por exemplo, utiliza-se o menor valor correspondente a maior esbeltez. Então, ele dá uma indicação da probabilidade da peça entrar em ruptura por compressão. Ao usar o menor valor, eu tenho a maior esbeltez, a maior probabilidade de flambar. Mas, por hora, o raio de giração é raiz de J sobre A. No caso das cantoneiras, que é uma seção não simétrica de tabelada e tal, a gente percebe que o menor raio de giração não é em torno de X nem Y, é em torno de um eixo inclinado. Tá certo? Então, por isso que a gente está denominando aqui, ela tende a flambar em torno desse eixo Y, Z, parece que é denominada a maioria das vezes, nessas cantoneiras. Então, outra coisa que aqui está indicando é que eu posso girar os eixos, não precisa ser X, Y, não é verdade? Então, esse eixo Z aqui, que é o mínimo, na verdade, é possível determinar as propriedades geométricas em torno de qualquer eixo, do mesmo jeito que as tensões. Mas isso já é coisas muito aprofundadas do cálculo, certo? Então, na única seção que a gente tem problema de verificação de flambagem num eixo mais complicado é essa de cantoneiras, ok? Que é um caso muito particular que a gente vai ver no devido tempo. Como exemplo, no caso da seção retangular, eu tenho que o momento de inércia em torno de x é BH3 sobre 12, em torno de y é HB3 sobre 12, ok? A área é BH, substituindo, o IX vai dar H sobre 13,46. Okay? Da mesma fórmula, o IY vai ser B sobre 3,46. Eu acredito que essas duas fórmulas, essa fórmula aqui, vocês já devem ter visto. Então, se um pilar retangular, de concreto, ele tende a flambar em torno de Y, que é o eixo fraco
O X é o eixo forte, que tem o maior momento de inércia. O Y é o eixo fraco, menor momento de inércia. Ele tende a flambar em torno de Y. Então, essa fórmula é possível que vocês já tenham visto lá em concreto. Bom, então agora nós vamos falar de algo muito importante, que é esse teorema de Steiner. Porque quando eu lido com o momento de inércia, eu não posso somar da maneira que eu somo áreas. Isso é muito importante perceber. Então, esse teorema estabelece que o momento de inércia em relação a um eixo paralelo, daí o outro título, teorema dos eixos paralelos, um eixo paralelo ao que passa pelo centro de gravidade, é igual ao momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de gravidade, mais a área da seção multiplicada pelo quadrado da distância entre os eixos paralelos. De fato, o texto não ajuda. É mais fácil a fórmula. Então, está aqui uma seção qualquer, centro de gravidade é aqui. Tá? Eu quero calcular num eixo paralelo ao x, qualquer, também. Por isso é um teorema, né? A distância entre os eixos é h. Então, o momento de inércia dessa seção aqui, em L, cantoneira, em relação ao eixo x, é esse JCG aqui. Tá? Em relação ao eixo paralelo ao x, eu tenho que levar mais a área vezes esse h ao quadrado. Esse é o teorema. Se demonstra isso. Tá? Então, quando eu for somar um momento de inércia, não somo momentos que estão em eixos distintos. A área eu posso somar independente do eixo, porque a área é uma grandeza escalar. Mas momento de inércia tem essa forma peculiar de somar. A gente tem que levar isso em conta. É uma abstração diferente. É uma soma que tem uma propriedade que é o eixo de referência. Tá? Então, para a determinação do momento de inércia, o modo de resistência e do raio de giração de seções compostas, de várias seções, é necessária a transferência de momento de inércia do eixo que passa pelo centro de gravidade para outro eixo paralelo. É o teorema de Steiner. Então está aqui a utilização prática, a gente vai ver daqui a pouquinho. Onde que a gente aplica. Lembrando que é integral, né? Mas na verdade a gente vai sempre fazer peças que a gente conhece, o momento de inércia. Aqui tem uma pequena demonstração. Tá? Então, como eu quero saber em relação a z, eu vou integrar isso daqui até lá em cima, né? Ou seja, onde tem massa, daqui até aqui, ou seja, dessa distância h menos isso, dessa distância até lá. Isso aqui é uma demonstração um pouquinho mais simples. Então, a integral, em vez de ser y ao quadrado, vai ser h mais y ao quadrado. Então, isso aqui é um produto, integrando cada parcela. Tá? A integral de h2 dA, h é constante, posso tirar para fora. 2y dA, 2h é constante, posso tirar para fora. Y dA é o momento de inércia em relação a x. Está aqui. Então, tirei para fora. A integral da área, do diferencial de área, é a área total. É a soma dos pedacinhos de área. Então, aqui é a área total. Essa integral é zero. Porque como ela é tomada em torno do centro de gravidade, o que tem de área vezes a distância para cima, portanto positiva, tem para baixo. Então essa integral aqui é nula. Tá? Isso aqui é a área, e essa aqui é zero. Portanto, eu tenho JCG mais área vezes h ao quadrado, ou h ao quadrado vezes a área, tanto faz. Tá bom? Então essa é uma demonstração rápida de que ele funciona. Nós vamos ver outras aplicações mais na frente. Isso tem que saber. Não esqueça de pôr ao quadrado a área, a altura, pelo amor de Deus. Então a gente tem muitas seções compostas. Isso é usado muitas vezes quando você não tem disponibilidade
para aplicação em um tipo específico de problema. Tá? Então, a gente vai usar o teorema de Steiner nessas ocasiões. Por exemplo, eu tenho dois i's, um junto com o outro. Não é muito eficiente, é melhor usar um pouco mais alto. Mas muitas vezes a altura impede, ou eu quero colocar aqui alguma peça muito larga, ou eu só tenho isso lá de estoque, e o dono da fábrica diz, não, vai jogar material fora, não tem problema, o material está lá muito antigo, o estoque está muito velho. Em suma, são coisas da vida, né? Posso usar dois U's assim, fazendo uma caixa, que é muito eficiente. Obviamente, os perfis soldados são obtidos dessa maneira. Duplo I, soldado aqui e aqui. Isso aqui não, vamos fazer um exercício. Mais dois Cs, mais uma chapa. Essa é muito usada para fazer viga de rolamento em ponte rolante. Aqui vai um trilho. Então, ela resiste bem nessa direção e nessa direção. Reforço no perfil I, não posso aumentar a altura, ou só tem esse perfil, mas tem chapa, soldo do lado duas chapas e aumenta a resistência. Isso aqui era muito usado lá na época da escola de Chicago, para colocar aqui uma parede dupla, colocar uma parede aqui por dentro. Né? Então, isso aqui segurava o vão. Aqui uma outra viga reforçada. A tendência é se utilizar o menos possível isso, porque o custo de mão de obra vai ficando cada vez mais caro, mesmo no Brasil. Então, se evita o máximo possível de usar peças compostas, porque você tem solda para juntar as duas peças. Ou antigamente usava rebite, não se utiliza mais, que era muito caro, mais caro ainda. Só para vocês terem ideia de aplicação na arquitetura, aqui essa imagem lindíssima do pavilhão de Barcelona, né? Um ícone da arquitetura moderna. E não vamos falar daquele pilar ali, tá vendo? O pilar, na verdade, é uma verdadeira escultura. Ele é revestido com essa placa de aço inoxidável, né? Lindo. E ele é composto internamente por cantoneiras. Estão vendo aqui? Olha. A pergunta, é a melhor maneira de juntar cantoneiras para aproveitar o máximo? É óbvio que não, mas isso não é o caso aqui. Isso aqui é uma escultura. A carga necessária a resistir é muito pequena. Isso aqui é só um pavimento, né? Uma cobertura muito leve. Não tem nem laje em cima. Na verdade, isso aqui era um showroom das potencialidades da arquitetura moderna do aço que o Mies van der Rohe fez, né? Aliás, esse é um arquiteto que vocês têm que estudar se quiserem entender o aço. Né? Mies van der Rohe é um ícone do uso do aço na segunda metade do... Não na segunda, na primeira metade do século XX até a década de 60, ele usou demais nos Estados Unidos e na Europa antes da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial. Então você veja que para achar a propriedade geométrica disso aqui, eu tenho que levar para o centro de gravidade que está aqui. Bom, em resumo, por enquanto, o centro de gravidade, uma seção como essa, é facinho de fazer, é só pegar, dividir em peças conhecidas. E o teorema dos eixos paralelos, o teorema de Steiner, é essa fórmula aqui. É o momento de inércia em torno do centro de gravidade mais vezes a altura ao quadrado. Quando a gente fizer os exercícios para seções não simétricas, a gente vai entender que a gente só pode somar momento de inércia quando eu transfiro para um eixo comum. Porque, diferente da área, o momento de inércia é uma grandeza que tem um referencial. Ok? Muito bem. Então, daqui a pouco, a gente estuda um pouquinho mais, faz as aplicações disso, que se isso aqui sem aplicação, a gente não vai entender muita coisa. Ok? Então, até as aulas de exemplos.